eleições. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o vice-líder do PSL na Câmara dos Deputados, o deputado federal Cabo Júnior Amaral, que já não é a primeira vez, inclusive, que está aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, prazer recebê-lo, deputado. Bom dia a todos da rádio, bom dia aos ouvintes, prazer meu estar aqui. Deputado, para a gente começar, quero falar com o senhor a respeito das declarações mais recentes do presidente Jair Bolsonaro, muitas delas consideradas polêmicas, eventualmente infelizes, e a gente até percebe por parte do partido do senhor, da sua legenda, o PSL, alguma resistência. Cito como exemplo o deputado federal, seu colega de Câmara, Alexandre Frota, a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, alguns considerando algumas falas do presidente destemperadas, infelizes. Que avaliação que o senhor faz dessas últimas declarações, as mais recentes do presidente Bolsonaro, que tem causado polêmica, e o senhor acha que corre-se o risco desse tipo de fala do presidente deixá-lo de alguma maneira isolada no ambiente que o senhor vive hoje, que é o Congresso? Eu não acredito não, e foi bom até que se citou essa resistência a partir do nome do Alexandre Frota, que para mim é dos mais desalinhados, né, e está se revelando cada dia mais abandonando o barco, a onda Bolsonaro, né, na qual navegou para a sua eleição. Então não tomo ele como referência alguma. E eu não acredito também que o presidente está errado, não. O povo votou em Jair Bolsonaro pelo que ele é e ele continua sendo o que é. É normal que, enquanto presidente da República, né, a sua linguagem se altere e se torne mais própria ao cargo. Mas a verdade tem que ser dita. Ele não vai mudar a opinião e não vai mudar os fatos históricos porque é presidente da República. Deputado, por falar no presidente Jair Bolsonaro, há a possibilidade de indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil em Washington, e ontem ganhou um tanto quanto de força porque o presidente norte-americano Donald Trump falou que seria super aceito o Eduardo Bolsonaro. O senhor é pouco mais próximo do Eduardo Bolsonaro, né? A gente percebe pelas redes sociais, inclusive. Qual a sua opinião? Acho que será uma medida completamente necessária nesse momento. Nós passamos nos últimos anos, principalmente nos anos de governo PT, dando sinalizações ruins junto aos Estados Unidos, e a gente sabe que é a maior nação do mundo, a nação mais rica do mundo, e há esse alinhamento, há essa proximidade do Eduardo Bolsonaro com a família Trump. E eu sei que pode caber sim uma interpretação de que a indicação ela é inadequada por se tratar do filho do presidente, mas as consequências benéficas elas serão inquestionáveis a curto prazo. Isso aí o Brasil pode esperar, e em poucos meses ninguém vai lembrar dessa polêmica de ser filho ou não ser filho, e eu acredito muito na competência do Eduardo Bolsonaro, para mim, dos melhores deputados da história do nosso país. Quais consequências benéficas, por exemplo, o senhor acredita que terão? Eu acredito que, no primeiro momento, já a questão econômica, né? O diálogo junto ao núcleo mais do alto da pirâmide, né? Do governo americano, esse diálogo direto, constante, esse diálogo próximo, isso vai ajudar muito já nas negociações, essas questões de tributação, de saída e entrada de mercadoria, enfim. O livre mercado entre as duas nações tende a ganhar muito já nos primeiros meses dessa atuação do Eduardo Bolsonaro, caso ela se confirme. A gente trouxe hoje, deputado, uma declaração do presidente Jair Bolsonaro criticando, por exemplo, a Comissão da Verdade, que tenta elucidar algumas questões do regime militar no Brasil. E ele disse que nem tudo que se disse na Comissão da Verdade é verdade. Não com essas palavras, mas com esse sentido. O senhor concorda com ele? Sim, sim. A gente teve no comando do país grandes criminosos nos últimos anos. E um desses criminosos, e no caso de Dilma Rousseff também como presidente, montou a sua Comissão da Verdade. Qual a lisura dessa comissão para poder falar a verdade em nome do Estado? É como, fazendo aqui uma analogia, Fernandinho Beiramar querer julgar outros membros do Comando Vermelho, e para isso, ou melhor, julgar fatos históricos, né, do confronto polícia, Estado e o Comando Vermelho, e para isso ele chamar outros integrantes do Comando Vermelho. Então, patética a Comissão da Verdade, e sim, o presidente tem razão, inclusive nessa declaração, de duvidar, e com razão mesmo, da Comissão da Verdade que foi montada pela ex-terrorista Dilma Rousseff. Deputado, o senhor quer aumentar de 30 para 50 anos o tempo de prisão no país. O projeto de lei que o senhor já apresentou e que alteraria o Código Penal brasileiro. No
No Brasil, a gente sabe muito bem que as penas não são cumpridas a tempo integral e quase nunca, pelo menos um terço dessa pena é cumprida. Não seria tentar alterar uma coisa que não iria funcionar? Na verdade, a gente vai dar diversos tiros para alcançar diversos objetivos. E um deles será, como já foi apresentado, o projeto de lei de minha autoria para aumentar de 30 para 50 anos a pena máxima de restrição de liberdade. O que acontece? O nosso Código Penal é da década de 40. Então, naquela época se previa que o indivíduo vivesse muito mais no Brasil. É o mesmo raciocínio também de um dos argumentos da reforma da Previdência. Se viveria muito menos, na verdade. Viveria muito menos, desculpa. Vivia muito menos naquela época. Então, hoje se vive mais. Então, esse é um raciocínio lógico já a partir dessa realidade. Mas quando se fala também em cumprir 30 anos de prisão, na atualidade, isso aí também é uma utopia. Isso é na pior das hipóteses, não se cumpre 30 anos. Há essa previsão, mas os diversos remédios legais, principalmente através do Código de Processo Penal, privilegiam o crime, motivam o criminoso e ele não fica 30 anos. Mas um desses disparos, né, contra a impunidade que a gente vai realizar durante o mandato foi em relação a esse aumento de pena. Porque você hoje, 20 anos, se você mora com seus pais, 18 anos, você mora com seus pais e um bandido entra na sua casa e mata seus pais num latrocínio, quando você tiver com seus 48 anos, o bandido que matou seus pais num latrocínio, ele pode morar ao lado da sua casa ali tranquilamente. E estou falando na pior das hipóteses. Isso independente dos requintes de crueldade, de estupro, enfim. Não acho razoável essa limitação nos tempos atuais. O deputado, a gente reconhece, inclusive, e vira e mexe, a gente fala da impunidade, que é um sentimento que maltrata todos nós brasileiros, né? Sim. E aí o senhor cita essa questão do aumento de pena, a Thalita citou a dificuldade para que as penas até sejam cumpridas no Brasil. Sim. Mas, por outro lado, nós temos, por exemplo, a superlotação do nosso sistema carcerário, que é um problema seríssimo que a gente vive. Como é que o senhor vê a solução para esse problema de aumento de penas, que a gente até reconhece que de fato existe até a necessidade mesmo de que haja o cumprimento, mas por outro lado, essa superlotação do sistema carcerário, um sistema que de fato até nem contribui para quando até o sujeito quer se recuperar, para que ele seja de fato recuperado. Como resolver, digamos, essa equação difícil? A superlotação não é problema meu. Deixa os deputados do PT preocupar com isso, porque eles gostam. Mas, de qualquer forma, dá para também trabalhar a longo prazo. Mas a gente não dá para condicionar a lotação dos presídios à redução da impunidade. A gente tem que ter prioridades. E a prioridade, para mim, é reduzir a impunidade. E se há superlotação, deixa para o segundo momento aí, como eu disse, para os deputados que já gostam de trabalhar com isso. O sistema APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que é um sistema que tem origem até aqui em Minas. O que o senhor pensa dele? Acho interessante. Acho que a gente deve também ter cautela com os critérios, né? Porque eu compreendo que um criminoso que furta uma lata de leite condensado no supermercado, apesar de ser criminoso, a gente não pode desqualificá-lo do título, ele não é o mesmo do criminoso que comete um latrocínio. Então você tem sim essas classificações, que nas classificações de crime de menor potencial ofensivo, acho muito interessante sim o sistema APAC. Deputado, nós estamos repercutindo desde ontem um feminicídio no bairro Ipiranga, aqui em Belo Horizonte, onde uma mulher e o filho dela foram mortos pelo ex-companheiro. Essa mulher já tinha feito 3 vezes o pedido de uma medida protetiva e na última ocasião em que ela esteve na justiça e na polícia, a juíza, ela alegou para a juíza que esse homem teria criado um perfil numa rede social que configuraria aí já um outro crime, e a juíza falou que configuraria apenas o crime de busca e apreensão do material, mas não de prisão desse homem. Ele matou ela, matou o filho e provavelmente, conforme confirmado pela própria família, mataria inclusive a namorada desse jovem se ela estivesse, mas ela não estava. Como cobrar da justiça e da polícia hoje um aceleramento, uma aceleração desses processos e proteção mesmo dessas vítimas? Porque a gente vê quase que constantemente e vê principalmente os crimes de feminicídio subindo e crescendo cada vez mais, principalmente aqui no estado, em 2019. Mas como garantir? Eu acho que, voltando ao nosso sistema de impunidade e às nossas leis, elas amarram os profissionais de segurança pública, e aí inclusive
os delegados e também profissionais de justiça. Mas eu sei que parte desses profissionais acabam sempre interpretando a legislação pró-réu. Sempre pró-réu, pró-réu, pró-réu. Eu, como policial militar, eu tô cansado de ver casos como esse que aconteceu no bairro Ipiranga. E cansado de prender por mais de 4, 5 vezes autores de crime passional, né? Que agredia, ameaçava e não tinha peso da lei para fazer com que ele tivesse um sentimento de desestímulo de cometer o crime. Então, a gente volta no que eu estou dizendo. Agora você, por exemplo, a gente prende esse criminoso do bairro Ipiranga, até me esqueci o nome. Aí a gente vai trazer à luz desse assunto a superlotação dos presídios, porque a delegado também, o juiz também, na hora de condená-lo, ele pode levar por esse lado. Então, independente de quais são os demais problemas do Estado, impunidade a gente não pode aceitar mais. Crimes como esse, para mim, por exemplo, deveríamos prever aí os 50 anos de prisão, no mínimo. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado? Combinado. Primeira experiência como deputado federal. Frustração. Contato diário com deputados de esquerda. Vergonha. Governo Zema em Minas. Aos trancos. Indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador. Necessário. Próximo passo depois da reforma da Previdência. Reforma tributária. Governo Bolsonaro, ala militar ou ala ideológica? Ambas com as suas necessidades. Cabo Júnior Amaral, deputado federal pelo PSL, vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua visita, foi um prazer conversar com o senhor. A gente agradece o convite, a gente sabe como é importante, né? Esse outro canal, a gente fala muito através das redes sociais. Agradeço o Jornal Tempo hoje por ter também dado uma matéria nossa, o Jornal Super, né? Não sei se saiu nos dois, sobre a nossa economia durante o mandato e o nosso esforço para com o dinheiro do povo. E mandar aqui para finalizar uma mensagem aos nossos eleitores: continuem nos acompanhando, cobrando inclusive, porque é só assim que a gente vai colocar o Brasil acima de tudo. Obrigado mais uma vez.